Bem-vindos ao canal A Bíblia Sagrada com Devocionais. Neste canal, nós vamos poder dedicar um momento do nosso dia para adorar a Deus, a partir da leitura devocional da Bíblia. Vamos refletir sobre o resultado da vaidade, por meio deste devocional, que é inspirado no primeiro capítulo do livro de Esther. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Esther, capítulo 1. E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, que, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susã. No terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante o poder da Pérsia e Média e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E, acabados aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Susã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore vermelho, e azul, e branco, e preto. E dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o beber era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres, na casa real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtar, Abagtas, Zetar e Carcás, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu, e acendeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei, e se assentavam como principais no reino. O que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti, por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero, por meio dos camareiros. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes, e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escrevasse nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, a saber, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. E, ouvindo-se o mandado, que o rei decretará em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa,
e que se falasse conforme a língua do seu povo. Amém. Reflexão. No capítulo 1 do livro de Esther, encontramos o rei Assuero, ou Xerxes, convocando um grande banquete para seus príncipes, oficiais e governadores, com o objetivo de mostrar sua grandeza e riquezas. A festa durou muitos dias e foi marcada por ostentação, luxo e descontrole. Nesse contexto, surge um acontecimento que parece ser trivial, mas tem uma grande lição espiritual. O rei, em sua vaidade e desejo de exibir a beleza de sua rainha, Vasti, a convoca para mostrar seu esplendor diante dos convidados. No entanto, Vasti se recusa a comparecer ao chamado do rei. Essa atitude gera uma crise no império, e os conselheiros do rei, temendo que a desobediência da rainha criasse um precedente perigoso entre as mulheres do império, sugerem que ela fosse deposta e substituída. Este episódio traz várias lições para a nossa vida espiritual. A vaidade e a busca por aparências. O rei Assuero demonstra, de maneira evidente, que sua principal motivação era exibir sua grandeza e riqueza. Embora os banquetes e festas possam ser momentos de celebração, quando a motivação é a vaidade e o desejo de mostrar aos outros nossa superioridade, estamos em um caminho perigoso. A Bíblia nos ensina que onde estão os teus tesouros, aí também estará o teu coração. Mateus, capítulo 6, verso 21. O que temos valorizado em nossa vida? O que estamos buscando exibir para os outros? Deus nos chama a ter um coração humilde, focado no que é eterno e não nas aparências. A coragem de Vasti, a recusa de Vasti, embora tenha gerado um grande conflito, também nos ensina algo importante sobre coragem e identidade. Ela não quis se submeter ao desejo do rei, talvez porque não fosse digno ou porque não quisesse ser reduzida a um objeto de exibição. Vasti nos mostra que, em algumas situações, é preciso ter coragem para dizer não quando algo viola nossos princípios ou dignidade. Como cristãos, também somos chamados a manter nossa integridade, mesmo quando isso nos coloca em uma posição desconfortável ou impopular. A soberania de Deus. Embora o capítulo 1 de Esther nos mostre um episódio marcado pela vaidade, a desobediência e o desprezo pelos outros, o pano de fundo nos revela a soberania de Deus, que ainda está no controle de todas as situações. Ao olharmos para este evento, podemos ver que mesmo a rejeição de Vasti, que à primeira vista parece um simples erro pessoal, faz parte do plano de Deus para levantar Esther como rainha e, mais tarde, usá-la para salvar o povo judeu. A soberania de Deus é visível em todos os detalhes, e isso nos lembra de que Ele está no controle, mesmo quando as situações parecem desmoronar. Oração. Senhor, reconhecemos que muitas vezes nossa vida é marcada pela busca por aprovação e reconhecimento, seja em nossas atitudes ou em nossas palavras. Ajuda-nos a viver com humildade, focados em Ti e nos princípios que agradam ao Teu coração. Dá-nos coragem para dizer não quando for necessário e para viver com integridade diante de Ti. Sabemos que, mesmo nas situações mais difíceis, Tu estás no controle e tudo cooperará para o bem daqueles que Te amam. Em nome de Jesus. Amém. Que este devocional nos inspire a deixarmos a vaidade fora do nosso coração. Deus abençoe sua vida.